Neste módulo de transfusões e indicações transfusionais, falaremos agora sobre transfusão em transplante de medula óssea. Isso porque o transplante de medula óssea é uma modalidade de tratamento em que as transfusões são muito frequentes e, quando devem ser realizadas, há necessidade de se tomar um certo cuidado por diversos motivos, como veremos a seguir. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a fonte de células-tronco para se realizar um transplante de medula óssea. Então, atualmente, as células-tronco utilizadas para transplante de medula óssea, elas vêm de 3 fontes principais: de dentro da medula óssea, do sangue periférico do paciente, após uma estimulação para que essas células caiam na corrente sanguínea, e do cordão umbilical, que é um material muito rico em células-tronco hematopoéticas. Independente da fonte onde essas células são obtidas, elas são posteriormente armazenadas em bolsas apropriadas, que serão utilizadas para a infusão desse material pela circulação do paciente. Existem basicamente 2 tipos de transplante, e essa diferença se dá pelo tipo de doador que é utilizado. No transplante autogênico, o doador é o próprio paciente, ou seja, as células do transplante dessa pessoa vão ser coletadas previamente dessa mesma pessoa. E essa coleta de células-tronco é normalmente realizada após uma quimioterapia, porque afinal de contas trata-se de um paciente que apresenta uma doença para a qual é indicado o transplante de medula. Então é necessário que ele faça uma quimioterapia para, de certa forma, entre aspas, limpar a medula das células doentes, e na reconstituição das células dessa medula após a quimioterapia, as células que começam a povoar a medula, em tese, são células saudáveis, são células viáveis, e são coletadas e armazenadas para que posteriormente elas sejam reinfundidas nesse paciente por ocasião do transplante de medula óssea. No caso do transplante alogênico, o paciente precisa de um doador HLA compatível, então é necessário que outra pessoa doe as células-tronco para o paciente. Essa pessoa, portanto, precisa ser compatível do ponto de vista do sistema HLA. Isso é mais fácil de se encontrar entre os irmãos do paciente, mas quando não é possível, existe sempre o recurso do doador dos bancos de medula, dos registros de doadores de medula. E a medula óssea, nessa pessoa, neste doador, é coletada apenas após um estímulo da hematopoese. Nesse caso, obviamente, não há necessidade de quimioterapia, pois o doador é saudável, ele não apresenta nenhuma doença hematológica. O banco de sangue desempenha um papel fundamental no transplante de medula óssea, em parte por análises específicas que ele realiza e também, em outras situações, pelos materiais e produtos que ele fornece ao paciente transplantado. Dentre as atribuições do banco de sangue, nós podemos destacar a coleta das células-tronco hematopoéticas quando feita pela técnica de aférese. Isso normalmente é realizado no banco de sangue. Também é no banco de sangue que muitas vezes fica o citômetro de fluxo responsável pela quantificação das células CD34 positivas no material coletado. O CD34 é um marcador de célula-tronco hematopoética e ele normalmente é quantificado no material coletado, seja por aférese principalmente, mas também quando coletado diretamente da medula óssea. Também é normalmente do banco de sangue a responsabilidade pela criopreservação, ou seja, o congelamento das células-tronco coletadas de pacientes
que farão transplante autólogo, ou de pacientes que farão transplante halogênico, mas que a doação é feita previamente a esse transplante. Esse material precisa ficar armazenado até que o transplante ocorra. E por fim, o banco de sangue oferece o suporte transfusional aos pacientes, oferecendo, portanto, hemocomponentes filtrados e irradiados. Em relação a uma breve programação, uma breve ideia da programação do transplante em pacientes e doadores, no caso do transplante halogênico, do lado do paciente, quando ele interna para fazer o transplante, o transplante sempre pressupõe a realização de uma quimioterapia em altas doses, que é chamada de condicionamento. Esta quimioterapia é a responsável por limpar a medula óssea do paciente. Ela vai zerar a medula óssea do paciente em termos de celularidade, abrindo espaço para que as células do doador possam se alojar e proliferar na medula óssea. Importante ressaltar que quando nós programamos, em geral, o transplante de um paciente para transplante halogênico, o seu doador também recebe uma programação quase que simultaneamente, porque normalmente neste tipo de transplante nós programamos o cronograma de eventos de uma forma que no dia em que o paciente estaria apto para receber a medula óssea do doador, este doador esteja apto para fornecer essas células. Então é uma programação sincronizada e é muito importante que o cronograma seja seguido por ambos os lados. Em relação à doação de células-tronco para transplante de medula óssea halogênico, essa doação pode ser feita de duas formas. Por meio de uma coleta de células-tronco diretamente de dentro do osso, que é a coleta de medula óssea, normalmente feita por punções sucessivas na crista ilíaca posterior do paciente, que é um excelente reservatório de medula óssea. Neste caso, o paciente é submetido a uma raquianestesia e a punção é realizada normalmente por 2 médicos. Para se ter uma ideia do volume de medula óssea coletada por esta técnica, basta lembrarmos que o volume a ser aspirado segue mais ou menos a seguinte fórmula: 10 ml para cada quilo do paciente. Ou seja, se o paciente que vai ser transplantado pesar 70 quilos, nós vamos aspirar da medula óssea do doador cerca de 700 ml de medula óssea. Outra forma de se coletar material, células precursoras hematopoéticas para transplante, é por meio do procedimento de aférese. E a aférese, como todos sabemos, é uma técnica que se baseia na centrifugação do sangue total, centrifugação essa que é programada para que seja retirado do sangue total apenas o componente de interesse. Isso pode ser programado para se retirar plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos, mas no caso do transplante de medula, nós programamos a máquina para que separe as células mononucleares do sangue periférico do paciente, do doador. Nesse caso é o doador, que é a fração que contém as células-tronco necessárias para a infusão no paciente que será transplantado. No caso do transplante autólogo, a programação segue 2 tempos. O primeiro tempo se refere à coleta das células, em que o paciente é submetido a um esquema quimioterápico, seguido de uma mobilização com fator de crescimento de colônias de granulócitos. Este nome se dá em função da sua razão, que é a mobilização de células-tronco hematopoéticas da medula óssea para o sangue periférico.
Portanto, é um procedimento que aumenta a proliferação de células-tronco hematopoéticas, fazendo com que elas migrem para a circulação periférica do paciente e lá sejam passíveis de coleta pelo procedimento de aférese. Após a coleta pelo procedimento de aférese, essas células são então criopreservadas, armazenadas, porque elas não vão ser utilizadas nesse momento. É necessário que o paciente se recupere desse procedimento de mobilização para, em seguida, normalmente cerca de um mês após, ser submetido à quimioterapia de altas doses, que, como vimos, é o condicionamento, que vai limpar a medula óssea desse paciente, e aí sim ele vai receber as células que estavam congeladas e que, portanto, serão descongeladas e infundidas neste momento, que seria um segundo tempo da programação. No caso do transplante autólogo, a coleta de células é feita do próprio paciente e quase na totalidade esta coleta é feita por meio de aférese. Portanto, a instituição que se propõe a realizar transplantes autólogos, ela precisa instalar e equipar um laboratório de criopreservação e também dispor de um profissional especialista nessa área e qualificado para exercer essa função, que é uma função extremamente importante. Essa é a pessoa que vai congelar as células-tronco do paciente sem que haja perda ou destruição dessas células, ou seja, preservando a integridade e a viabilidade das mesmas. E quando esse material for solicitado para a infusão, ele também vai ser o responsável por descongelar este material da mesma forma, preservando a integridade e a viabilidade, porque essas células precisam funcionar depois de descongeladas. Aliás, é muito comum nesses laboratórios que se faça um teste de qualidade, que é um teste que mede a viabilidade das células-tronco antes do congelamento e após o descongelamento do material. Isso serve para ver se o processo está ocorrendo de forma adequada e se a perda de células se a perda da viabilidade das células está sendo muito pequena ou quase insignificante. Vamos agora relembrar como é a programação do transplante de medula óssea, uma vez que nós internamos o paciente. Então, quando nós vamos internar um paciente para a realização de transplante de medula óssea, nós já sabemos exatamente o dia em que ele deverá receber as células-tronco. Este dia é chamado de dia zero. Os dias que antecedem o dia zero são numerados de forma negativa, ou seja, -1, -2, -3, etc. E os dias que sucedem o dia zero são numerados de forma positiva, ou seja, +1, +2, +3, etc. Normalmente, os pacientes são internados cerca de uma semana antes do dia da infusão das células-tronco. E durante esta semana que antecede a infusão, ele receberá a quimioterapia de altas doses, o condicionamento, que varia bastante em função da doença que o paciente tem. São várias modalidades de combinação de quimioterapias, mas o que todas elas têm em comum é a dose muito alta de droga, que realmente tem a capacidade de limpar a medula. Este é o chamado condicionamento mieloablativo e é normalmente feito em dias sequenciais e geralmente interrompido cerca de 24 a 48 horas antes do dia da infusão das células-tronco, para que as células-tronco não sejam destruídas por algum resquício de quimioterapia. Então, no dia zero, é feita a infusão das células-tronco hematopoéticas. Esse é o transplante. Vejam que não há nada de cirurgia no transplante de medula óssea,
quando nós falamos do paciente. E o efeito do transplante e a sequência de eventos, do ponto de vista hematológico, é normalmente monitorada pelos leucócitos e neutrófilos totais, já que, quando o paciente apresenta uma queda de hemoglobina importante, ele é transfundido com concentrado de hemácias. E quando apresenta uma plaquetopenia importante, ele é transfundido com concentrado de plaquetas. Portanto, os neutrófilos, especialmente, são o melhor marcador de atividade hematopoética, para baixo ou para cima, porque esses pacientes não recebem transfusão desse tipo de célula. E a curva que nós observamos é geralmente esta. Durante o período de quimioterapia, há uma alteração muito discreta dos leucócitos, ou quase imperceptível. Eles se mantêm, na verdade, geralmente estabilizados. E logo após a infusão das células-tronco, nós observamos até um pico na leucometria desses indivíduos, refletindo o aumento de células na circulação sanguínea decorrente da infusão que o paciente recebeu. Mas, invariavelmente, todos os pacientes, após 3 a 5 dias da infusão, sofrem uma queda abrupta dos leucócitos, notadamente dos neutrófilos, e entram na fase de aplasia. Nesta fase de aplasia, os neutrófilos ficam realmente em quantidades extremamente baixas, abaixo de 200, podendo ser, até brinco de vez em quando, 100 neutrófilos, seja esse 100 com S ou com C. É realmente muito baixo. Além disso, é também a fase em que os pacientes apresentam quedas importantes de hemoglobina e de plaqueta e que geralmente apresentam necessidade transfusional. Vale ressaltar que a necessidade transfusional, portanto, que ocorre nesta fase de aplasia, ela varia de paciente para paciente. Tem pacientes que vão apresentar uma necessidade transfusional maior, com vários números concentrados de hemácia e de plaquetas, e tem pacientes que vão necessitar de intervenções transfusionais pontuais, em quantidades muito reduzidas de suporte transfusional. E esta fase de aplasia, ela dura até que ocorra a enxertia das células infundidas na medula óssea do paciente, ou seja, até que ocorra o alojamento dessas células e que elas passem a proliferar e fabricar células novas, saudáveis, que ganham a corrente sanguínea e melhoram as contagens do hemograma. Isso normalmente ocorre após cerca de 10 a 15 dias no caso dos transplantes autólogos e em torno de 15 a 20 dias no caso dos transplantes alogênicos. Obviamente que para acelerar esse processo, nós iniciamos, desde próximo à infusão das células-tronco, a medicação do fator de crescimento de colônia de granulócitos. Caso contrário, esta enxertia demoraria muito para ocorrer. Também importante dizer que, pela gravidade das citopenias que ocorrem na fase da aplasia, esta é de fato a fase mais crítica do transplante, a mais perigosa, onde há um risco de vida alto por conta principalmente de processos infecciosos graves. Portanto, os pacientes submetidos a transplante de medula óssea invariavelmente necessitarão de suporte transfusional. E agora nós vamos ver como esse suporte é realizado. É um suporte necessário, portanto, em quase todos os casos na fase de aplasia, principalmente. Alguns pacientes vão continuar necessitando de suporte transfusional após a enxertia, porque a enxertia pode não ser homogênea.
Ou seja, ele pode muito bem recuperar a quantidade de neutrófilos, recuperar a quantidade de plaquetas, mas ter um atraso na enxertia da célula vermelha e continuar necessitando de transfusão de concentrado de hemácias por mais tempo. Quando nós transfundimos um paciente transplantado, esses hemocomponentes precisam ser, obviamente, compatíveis em relação ao sistema ABO e RH. Também é fundamental que eles sejam filtrados. E o motivo do filtro é a prevenção de reação febril não hemolítica e também, de certa forma, a redução do risco de transmissão de citomegalovírus, que é um vírus intracelular e que costuma ficar dentro dos leucócitos que acabam sendo filtrados por essa técnica. É também muito importante que os hemocomponentes sejam irradiados para a prevenção de doença do enxerto contra-hospedeiro. Essa é uma doença causada e pode ser observada até em indivíduos que recebem transfusão e que não estejam imunodeprimidos. Mas no caso dos imunodeprimidos, esse risco é maior e nós precisamos tomar esse cuidado. Essa é um tipo de reação causada por linfócitos ativos contidos na bolsa transfundida e que podem reconhecer os tecidos do paciente como estranhos e deflagrar uma reação imunológica de rejeição, que tende a ser muito grave. Daí o motivo da irradiação. E também, nos pacientes soronegativos para citomegalovírus, é importante que os hemocomponentes também o sejam, para evitar que os pacientes peguem esse tipo de infecção nesse momento. Com relação ao suporte transfusional propriamente dito, no período pré-transplante, existe um consenso e uma prática de se evitar a transfusão nos pacientes que estejam, porventura, imunocompetentes antes de serem submetidos ao transplante. Isso porque, se a gente transfundir um paciente antes do transplante, enquanto o sistema imune dele está competente, ele pode fabricar anticorpos contra antígenos das células sanguíneas, por exemplo, antígenos plaquetários e também contra o sistema HLA, e que podem atrapalhar o andamento e a enxertia do transplante, já que podem reagir com antígenos expressos nas células do doador que serão infundidas no paciente por ocasião do transplante. Da mesma forma, é muito importante, em geral, mas especialmente no paciente que tem programação de transplante de medula halogênico, que ele não receba transfusões dirigidas de familiares, para que nós possamos evitar a produção de anticorpos contra partículas do HLA presente nos familiares, já que geralmente o doador do paciente será um membro de sua família. E após o transplante, e principalmente no período de aplasia, as indicações de transfusão seguem mais ou menos o seguinte padrão. Transfusão de concentrado de hemácias indicado quando a hemoglobina cai abaixo de 7. A transfusão de concentrado de plaquetas quando o paciente apresenta uma plaquetopenia grave, abaixo de 20.000, e em alguns centros adotam um limite até um pouco mais baixo, de 10.000 plaquetas. E assim que o paciente atinge uma contagem de neutrófilos abaixo de 500, ele inicia a infusão de fator de crescimento de colônia de granulócitos. Normalmente, não se faz necessária a transfusão de plasma fresco congelado, uma vez que o transplante de medula óssea praticamente não interfere na produção de fatores de coagulação. Um aspecto muito importante em relação ao transplante de medula óssea
é o risco de incompatibilidade ABO. Existem duas formas disso se manifestar, né, quando o grupo sanguíneo do paciente é diferente do doador. Essa incompatibilidade pode ser maior ou menor. Nós chamamos de incompatibilidade ABO maior aquela que existe quando os anticorpos naturais anti-A ou anti-B encontram-se no plasma do paciente e que podem rejeitar antígenos eritrocitários do doador. Por exemplo, um paciente que é do grupo O apresenta no seu plasma anti-A e anti-B. E se o doador for do grupo A, do grupo sanguíneo A, isso configura uma incompatibilidade ABO maior. Neste caso, faz-se necessário um monitoramento específico e, dependendo do grau e da intensidade dessa incompatibilidade, a necessidade de procedimentos especiais para minimizar alguns riscos. Também existe a incompatibilidade ABO menor, que é o inverso, é quando o doador é quem apresenta anticorpos naturais contra antígenos das hemácias do paciente. Mas nesse caso, esses antígenos esses anticorpos vão estar contaminando a bolsa que vai ser infundida no paciente. A quantidade, portanto, é muito pequena. E assim que infundidos na circulação do paciente, esses anticorpos vão ser facilmente diluídos e não terão poder para causar complicações relevantes. Um exemplo disso é o paciente do grupo B e o doador do grupo O. O problema aí estaria no plasma do doador do grupo O, que conteria anti-B, e este plasma contaminando a bolsa de células-tronco, que tem muita hemácia, tem muitos leucócitos, tem um pouquinho de plasma. Só que os anticorpos, naturalmente a quantidade nesse material é muito pequena. E uma vez infundida essa bolsa, eles acabam se dissipando pela corrente sanguínea sem causar grandes transtornos. Tanto que nessa situação não se faz necessário monitoramento nem procedimentos especiais. Portanto, a incompatibilidade ABO maior não representa contraindicação para a realização do transplante de medula óssea. Aqui o que vale é a compatibilidade do sistema HLA. E quais são, ou melhor, como se faz o monitoramento nos casos de compatibilidade ABO maior? Isso se faz pela titulação dos anticorpos no plasma do paciente. Então, previamente à infusão das células-tronco, é feito um cronograma de titulação desses anticorpos, por exemplo, titulação de anti-A ou de anti-B, e uma vez que esse título atinge a marca de 1:32 ou mais do que isso, faz-se necessário a utilização de procedimentos especiais como a deseritrocitação da medula óssea coletada, da bolsa coletada, ou a plasmaférese no paciente, ou seja, retirada momentânea do plasma do paciente com troca por algum plasma que não contenha esses anticorpos, justamente isso próximo à infusão das células, para que não ocorra um ataque. Aqui nós vemos nessa foto o procedimento de separação por sedimentação espontânea, ou seja, a bolsa coletada se assemelha muito a uma bolsa de sangue total coletada. A única diferença é que a quantidade de células mononucleares e leucócitos, de células nucleadas, na verdade, é bem maior do que de um sangue periférico. Só vocês veem a capa leucocitária nesta bolsa, sinalizada aqui ao centro. E quando o paciente apresenta um risco pela incompatibilidade ABO maior, o excesso de eritrócitos dessa bolsa ele é retirado. Essa bolsa é invertida, nós aguardamos um período para que haja sedimentação, né, dos glóbulos vermelhos no fundo da bolsa, e uma vez que isso ocorra, nós abrimos
o equipo conectado ao fundo dessa bolsa para que seja drenada a fração de glóbulos vermelhos. Nós observamos na foto à esquerda as bolsas íntegras e na foto à direita já as bolsas satélites recebendo as hemácias da bolsa que foi coletada. E assim que este volume, assim que os leucócitos, a camada de leucócitos, se aproxima do final da bolsa, esse procedimento é interrompido e o paciente recebe apenas um material rico em glóbulos brancos, em células mononucleares, e não mais rico em eritrócitos. No caso da incompatibilidade ABO no transplante, nós também devemos prestar atenção na escolha dos hemocomponentes para a transfusão. Aqui algumas regrinhas. Então, hemácias e anticorpos do receptor podem permanecer na circulação por semanas a meses, ou seja, pacientes que fazem transplante e que apresentam um grupo sanguíneo diferente do doador, por um certo momento vão coexistir na sua circulação hemácias residuais do seu grupo sanguíneo original e hemácias novas do seu novo grupo sanguíneo que foi determinado pelo doador. E as bolsas infundidas por ocasião de transfusões, elas também podem conter anticorpos anti-A e anti-B, contaminando o material. E também devemos lembrar que a quantidade de hemácias do doador no sangue do paciente vai aumentando, especialmente após a enxertia. Assim, a partir do momento em que nós confirmamos o quimerismo paciente-doador, ou seja, nós confirmamos que este paciente já apresenta células novas fabricadas pela sua nova medula óssea, as práticas transfusionais devem obedecer a essas regras. Os concentrados de hemácia devem ser compatíveis com o plasma do paciente e do doador. E plaquetas e plasma fresco congelado não podem conter anticorpos ABO contra hemácias do paciente e do doador. E por fim, eu coloco aqui uma tabela que nos auxilia na escolha dos hemocomponentes exatamente nessa situação. Vamos pegar como exemplo este primeiro caso. Um doador do grupo sanguíneo A e o paciente O. O problema aí é o sangue do paciente, que tem no plasma anti-A. E as hemácias do doador têm o antígeno A, a aglutinina. No caso de uma transfusão de concentrado de hemácias, a melhor escolha para esse paciente seria hemácias do grupo O. E que, portanto, não vão brigar com os anticorpos do plasma do paciente. E no caso da transfusão de plaquetas ou de plasma, seria interessante selecionar o material de doadores do grupo A ou AB. Uma vez que o plasma desses hemocomponentes não conteriam o anticorpo anti-A e, portanto, eles não vão brigar com as hemácias A do doador. E assim por diante, conforme essas são os diferentes cenários possíveis e as recomendações de hemocomponentes preconizadas.